noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje está aqui com o professor Aloísio Barros, economista, que veio dar dica aí para os nossos telespectadores com o princípio do ano, né, professor? Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. Lembramos a você que o nosso programa hoje é gravado, telespectador, então tanto pergunta, né, quanto mensagem para nós, realmente não tem como vocês tirarem as dúvidas. Mas nós vamos tentar sanar aqui a maior quantidade possível aqui, pelo menos eu, né, como uma cidadã comum, vou tentar ver com o professor aqui algumas dúvidas quanto a essa questão de princípio de ano, né, professor? Porque no princípio do ano acaba que as contas meio que estouram, né? Às vezes a pessoa extrapola um pouquinho no Natal, nos presentes, são festas de fim de ano. E aí, como é que a pessoa faz para voltar à rotina aí da economia da casa? Esse fim de ano a gente se empolga muito, né? O calor, as férias, o espírito de festa, de Natal, que passa no mês de dezembro, todos os anos, a gente repete essa situação de euforia que leva muitas vezes a endividamento excessivo. Porque não é mal nenhum endividar. Endividar faz parte. As pessoas constroem patrimônio endividando. Vai comprar uma casa, endivida, paga uma casa. O problema é o endividamento excessivo, aquele que não dá conta de pagar, que paga um custo muito elevado. Esse que preocupa. Esse início de ano, a gente sempre encontra a cidadão aí preocupado que me procura, olha, eu descontrolei esse início de ano, eu estou com dificuldade, etc. Eu falo assim, mas olha, uma coisa, isso acontece e a gente deve estar provado. Acho que o 13º tinha que ser em janeiro, né, professor, não em dezembro, né? Que aí facilitava para a gente. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que, tem uma pesquisa mesmo, 90% começa o ano endividado, vai terminar um ano muito endividado. Essa é uma pesquisa geral. A gente conhece vários exemplos de pessoas que não começam endividado e consertam em março, abril e acerta seu endividamento, né? Aperta o cinto e paga as contas e está tranquilo, né? Mas olha, essa pesquisa, eu até duvido dela, mas foi uma pesquisa séria feita em São Paulo e que 90% dos endividados no início do ano terminam o ano muito endividado. E, professor, esse princípio de ano também, né, além dessa questão de fim de ano, né, de festas, a gente acaba que tem uma série de contas também para arcar, né? Uhum. É material escolar, matrícula de aluno, uniforme, aí vem a preocupação com o imposto de renda, que não é no primeiro mês, mas que em fevereiro já começa a declaração, né? Então tem todo nesse primeiro semestre, uma sequência de impostos que o cidadão tem que arcar, né, o também. IPTU em São João do Rei em março, né? A primeira parcela em março, né? E como que o senhor orienta as pessoas, né, para poder, né, tentar, eu sei que é difícil, né, no orçamento você acrescentar, hoje em dia o orçamento é tão apertado, né, para a pessoa, de poder separar esses valores, já pensar nesses valores, como que o senhor orienta? Olha, as pessoas organizadas, assim, que conseguem se organizar em relação a essas despesas de fim de ano, que são pesadas, despesas de fim de ano e as despesas de início de ano. Uma de festa e outra dos compromissos, que você lembrou bem, os compromissos com imposto, com IPVA, IPTU, né? IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? E o IPTU do Imposto Predial e Territorial Urbano. Essas obrigações aí, mais material escolar, você lembrou, são essas despesas obrigatórias, a gente tem que preparar para isso, né? Como é que a gente prepara? É fazendo uma reserva financeira, é guardando uma parcela daquele 13º que chega em boa hora no fim do ano, né? Muitos acertam suas dívidas passadas, né? E guardam uma parte para enfrentar as despesas do início do ano. Então, a primeira regra é muito simples, muito difícil de cumprir, mas muito simples, né? Prepare-se para isso. Como preparar para isso? Faça uma reserva financeira. Reserva financeira. Poupa uma parte do seu salário ao longo do ano para enfrentar essa despesa de fim de ano. Poupa, sim, poupa. Coloca na poupança aquela quantidade que você vai precisar. Você já sabe quanto vai o IPTU. Você tem uma ideia de quanto é o IPTU. Você tem uma ideia de quanto é o IPVA. É possível você fazer isso ao longo do ano,
reservar esse dinheiro. Muitas pessoas fazem isso e elas ficam tranquilas, porque elas vão poder pagar à vista, conseguir descontos nas suas compras, porque elas fizeram a tal reserva financeira. É difícil porque o Banco Mundial tem um estudo que mostra que o Brasil, apenas 28% da população poupou nos últimos 12 meses. Quer dizer, é um dos índices mais baixos do mundo. Quer dizer, pouca gente poupa nos últimos 12 meses, 28% da população. É o 14º de 143 países, é o 14º que menos poupa. Poupa, o Brasil. Né? Então, mas precisamos criar esse hábito. Aliás, quem é um cria esse hábito mesmo, né, professor? É um hábito, é uma maneira de encarar a vida. E a gente conhece pessoas que fazem isso. Você conhece dois irmãos, um que tem uma casa melhor do que a outra, tem um carro melhor do que o outro, vive melhor do que o outro. Por quê? Ele consegue poupar, ele consegue ter as coisas. É assim que se faz. O país é a mesma coisa, o país tem que ter poupança. Né? Poupança que ele consegue acumular para ter as fábricas. A poupança de hoje, ela se transforma em fábricas, ela se transforma em máquinas, ela vira a produção maior no futuro, não é verdade? Não é verdade? É assim poupar que é o caminho, então, né? Sem dúvida alguma, para o enriquecimento, é verdade. Quem não nasceu rico tem que poupar para fazer isso. Ou ganhar na loteria, o que é muito difícil, né? O que depende de sorte, né? Realmente. Muita sorte, né? Lembramos a você, telespectador, que o nosso programa hoje é gravado, é inédito, porém ele não é ao vivo, então você não pode participar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.